Oi, pessoal! Oi, pessoal! Boa noite! Aqui é o Casa com Livros e hoje a gente vai falar sobre... Memórias de uma Geisha. Do Arthur Golden. Memórias de uma Geisha é uma história muito interessante de se ler sobre esse grupo de mulheres, né, as geishas, que a gente não sabe muito a respeito, a gente só ouve falar e tal nos filmes, mas a gente não sabe, eu pelo menos não sabia até ler esse livro, tudo que envolve ser uma geisha. Existe um filme também desse livro, né, muito bom, ganhou prêmio e tudo, né? Ganhou Oscar. E assim, ó, é muito interessante por causa que o livro, o filme, eles quebram alguns preconceitos que a gente tem de imagem quanto às geishas, né? Quando a gente fala de geisha, quando a gente fala de alguma coisa exótica, assim, a gente é muito rápido em julgar, né? Então, geisha sempre foi uma figura que passou aqui pro Brasil, pro Ocidente, como uma prostituta, simples, né? Uma prostituta de luxo, uma coisa assim. O que em alguns casos era, mas não é tão simples assim, não é tão simples diminuir a figura cultural que tem a geisha dentro do Japão para uma simples prostituta. Ser uma geisha é ser uma artista. Assim, pra saber bem sobre isso, você tem que ler o livro. Tem que ler o livro. Eu assisti o filme, né? Mas ler o livro é melhor. A história, então, é sobre uma menina chamada Sayuri. Ela e a irmã, no início da história, são vendidas pelo pai. Então é uma história bem forte, né? Mostra a pobreza do Japão perto da Segunda Guerra Mundial. Pouco antes, assim, no final da primeira, entre a primeira e a segunda. E as duas são vendidas porque a família tá passando fome. A irmã dela, ela é vendida para uma casa comum de prostituição, no bairro das prostitutas do Japão, que até hoje existe, né? E a Sayuri, por ter uma beleza exótica, ter os olhos claros, ser uma mulher oriental de olhos claros, que é uma coisa bem rara, né, no Japão, ela é vendida para ser uma aprendiz de geisha, numa casa de geishas. E ser uma geisha, então, não envolve trabalhos sexuais, que nem uma prostituta, né, que nem o Matheus falou. É uma arte. Ela aprende música, ela aprende a dançar, uma dança específica lá de geishas. Ela aprende a tocar instrumentos e a cuidar das pessoas, no caso dos clientes, né? Porque a geisha tem toda uma arte de sedução, assim, ela aprende a servir chá de uma forma sedutora, conversar com os homens, né? Mas assim, obviamente, não de igual para igual, né? A figura da geisha é interessante porque ela tem um papel ritualístico, tá? Ela é, antes de tudo, ela é uma concubina. Uma concubina é uma espécie de presença, ou de acompanhante do dono da casa, tá? Algumas se tornavam amantes de pessoas mais poderosas, assim, mais ricas, né? Outras não, outras seguiam o seu próprio caminho e ganhavam muito dinheiro sendo geishas, tá? Que nem a Amanda disse, existia todo um ritual que elas eram ensinadas em como servir um chá, como servir os alimentos, em como entreter as pessoas naquele ambiente. Então, por exemplo, se um grupo de empresários, de investidores se reunia, eles queriam manter aquelas pessoas entretidas para poder tocar seus negócios, para poder fazer sua política, etc. Todo o ambiente, todo o entretenimento era feito por elas geishas. Elas cantavam, elas tocavam, elas dançavam e no processo de servir, elas tinham a finalidade de deixar os convidados mais descontraídos para que isso fizesse eles fecharem negócios de uma maneira mais fácil. Era uma profissão de luxo, não era uma profissão comum, assim. Embora elas não recebessem salário, né? Então, explicando melhor, as geishas moravam numa casa onde a mulher mais velha já tinha sido geisha, que era responsável por manter elas, alimentar e tal, e ensinar a elas os truques para ser uma geisha. As geishas não podiam ter relacionamentos, nem se casar. Era da responsabilidade delas envelhecer ali para cuidar das próximas meninas que iriam se tornar geishas. E elas tinham um lance bem sério a respeito da virgindade. A virgindade era leiloada por um preço bem alto. E esse preço era para ajudar na casa de geishas ou para elas pagarem a dívida. Porque assim que tu chega nessa casa, tu tem uma dívida, né? Com a comida e tal, tudo que tu usufrui na casa de geishas vai aumentando a tua dívida.
tu poderia usar esse dinheiro pra saldar a tua dívida e ir embora. Mas aí a escolha delas, da maioria delas, era ficar, porque era uma vida boa comparado ao que tinha de opção, né? O Japão, pessoal, no final do século XIX, início do século XX, estava passando por um processo de expansão extremamente acelerado, tá? O Japão entrou em guerra com a Rússia, com a Coreia, com a China para expandir seu território, tá? E apesar de ter essa expansão e o Japão ter tido um enriquecimento, vários setores da sociedade japonesa eram extremamente empobrecidos, né? Então, se tu fosse uma menina comum, nascida plebeia de um bairro pobre do Japão, a tua perspectiva de vida era: tu não ia crescer dentro daquela sociedade, o Japão era extremamente machista, tu não ia conseguir empregos, etc e tal, tu não ia ter como gerir a tua própria vida enquanto mulher, assim, né? Tua maior esperança era casar bem. Então, elas, por mais que tinha esse negócio de vender a virgindade, por mais que algumas acabassem se deitando com alguns clientes em troca de dinheiro, por mais que elas tivessem essa dívida com a casa da geisha e a vida delas não era fácil ali, passavam um mau bocado. Elas, comparadas a uma mulher comum da mesma época, tinham muito mais autossuficiência, tinham muito mais liberdade, independência. Elas podiam sair na rua, sozinhas, desacompanhadas, sem ninguém ficar enchendo o saco delas. Existia uma certa admiração da sociedade pela figura da geisha. Ó, aquela é a geisha principal da casa tal, entende? Claro, se tu fosse uma geisha das que eles consideravam inferiores, tu passava uma vida muito difícil. Essas pessoas estavam mais interessadas em pagar a dívida e tentar sair dali. Mas principalmente para aquelas que se destacavam, que poderiam herdar a casa, né, da onde elas estavam sendo criadas, é uma oportunidade de uma vida de luxos, assim, e de uma liberdade que outras mulheres nascidas pobres do mesmo período não teriam. Nesse livro, então, a gente acompanha a Sayuri não só nesse processo de se tornar uma geisha, como também passando pela Segunda Guerra Mundial, que abala completamente a estrutura cultural do Japão. E aí todo esse processo dela se tornar uma geisha, da importância das geishas, é um pouco deixado de lado, né, por conta da guerra. E é muito interessante observar isso na história, através dos olhos da personagem. Então, não são só as memórias dela quanto geisha, mas dela quanto uma mulher japonesa nessa época. Uma mulher independente, né? E aí, então, é um livro que vale muito a pena ler por causa disso também. E também é interessante o papel que as geishas tiveram no pós-guerra, né? Como o livro também destaca. Porque o Japão foi totalmente arrasado na Segunda Guerra. O Japão, no final da Segunda Guerra, estava destruído. Para se reconstruir, o Japão precisou fazer inúmeros acordos econômicos, olha só que ironia, com os Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam interessados que o Japão se reconstruísse para que eles não se tornassem socialistas. Já estamos falando ali do contexto da Guerra Fria, né? A China era socialista, o Japão estava bem do ladinho, eles não queriam que isso acontecesse. Porém, não era tão simples convencer investidores americanos a aplicar o dinheiro deles em empresas japonesas. Então, o que muitos empresários japoneses da época fizeram? Chamavam esses investidores para visitar o Japão e faziam para eles uma janta, uma cerimônia, uma festa, onde eles eram servidos por geishas. Servidos, não quer dizer que eles vão se deitar com as geishas, certo? Mas elas faziam aquilo que é o que elas mais faziam a vida toda, entretiam. Elas cantavam, dançavam, deixavam aquelas pessoas mais soltas para fechar negócio. É interessante a gente salientar, né, que as geishas, elas usam muito, assim, uma arma que eu acho que é muito feminina, que é essa arma astuta, assim, não só da sedução, mas de, tipo, indo pelas beiradas, né? Elas estavam ali, elas escutavam todas as conversas, elas tratavam os homens com gentileza e ganhavam a confiança deles. Então elas ouviam muita coisa, elas eram protegidas. Uma questão do livro é essa, tipo, tem uma parte ali que elas só sobrevivem porque elas têm contatinhos. Exato. Né? Elas eram, de uma maneira muito interessante, influentes na política japonesa, num período que a mulher não tinha papel político. A mulher comum do Japão não teria papel político, a geisha tinha. Por causa que ela escutava nessas cerimônias. Olha só que interessante, ela não estava ali como um garçom, né? Ou como uma prostituta. Ela estava ali como um agente.
Então ela escutava um cara falar alguma coisa, ela transmitia essa mensagem para quem aquilo pudesse interessar, obviamente se isso fosse lucrativo para ela. E então vários jogos políticos do Japão aconteciam dentro de uma esfera de influência das geishas. E geishas de casas muito importantes tinham uma influência política bem forte. Como vocês estão vendo, a opinião da Diana sobre o assunto também é bem forte. A Diana dá a opinião dela sobre o livro. É. Isso, eu concordo também. Memórias de uma Geisha é um livro muito bom. É um livro para jovens mais de 16 lerem, tá? Por causa que tem uma parte bem sexualizada, tá? Mas é fenomenal para trazer uma perspectiva diferente sobre a história do Japão, sobre a sociedade japonesa, principalmente antes e depois da guerra, tá? E principalmente sobre a mulher japonesa. Exatamente. E as geishas. Nesse contexto político e histórico, né? E é muito legal porque, assim, ó, geralmente quando a gente olha um filme, lê um livro que trata sobre a Segunda Guerra, a gente tá vendo a perspectiva ali dos ingleses, a gente tá vendo a perspectiva dos americanos. Mas quando a gente vê, às vezes, a perspectiva de outros dos países envolvidos, é sempre muito enriquecedor. Tanto que um livro que a gente com certeza vai falar aqui, que é A Menina que Roubava Livros, traz uma visão maravilhosa, que é uma perspectiva alemã da guerra, né? Então é isso, tá, pessoal? Leiam esse livro, a Diana recomenda fortíssimo pra vocês. Além disso, a gente aprende sobre a cultura japonesa, né? Porque ler é viajar sem sair do lugar, né, exatamente. Diana? Então a gente viaja muito com Memórias de uma Geisha. Então tá, pessoal, leiam lá, olhem o filme é bom também, mas sempre leiam, pessoal. Por mais que tenha um filme do livro, o livro sempre é 1000 vezes melhor, 1000 vezes mais desenvolvido do que os filmes, tá? É um filme bom, confiram, mas leiam o livro também. Isso aí, pessoal. Até a próxima. Olha. 1, 2, 3 e...